Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro. Hoje teremos mais uma oportunidade de conhecer o Evangelho através do estudo e das reflexões do livro que a gente está dando continuidade no estudo, Pão Nosso. Sejam todos bem-vindos novamente. Vão se acomodando em seus lugares, em seus lares. Vamos já nos harmonizando com os pensamentos de Cristo, em Jesus, com muita luz, com muito amor, com muita compaixão, com muito carinho. Certo? Isso aí, então vamos chegando. Não esqueçam de pegar sua água para ser fluidificada, de separar água para o seu ente querido, para o seu pet. Boa noite, querida Irã, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal, vamos entrando, né? Eu vou pedir depois para vocês me dar o retorno sobre a imagem, sobre o som, tá bom? Para ver se está tudo ok, para a gente dar continuidade aqui no estudo, na palestra. Ok? Então, vamos lá. Não esqueçam de pegar água, tá bom? Para ser fluidificado tanto para você, para o seu ente querido, para o seu pet, também de grande valia. Não se esqueça de sentar num lugar confortável, onde esteja silencioso para você compreender a reflexão no dia de hoje. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Marlene. Boa noite, querido Manuel, queridos amigos. Isso aí. Também, se vocês quiserem colocar o nome para as vibrações, tanto de encarnado, colocam o nome dos encarnados numa parte, escreve encarnados, e no outro vocês colocam desencarnados, porque a gente consegue separar em listas para a gente fazer um atendimento melhor a vocês também, certo? Através das vibrações. O que mais? Lembrando que a casa está funcionando de terças e quintas-feiras, presencial, tá bom? A partir das 20 horas, então aconselho você estar chegando 15 minutinhos antes, e também aos domingos, nos dois horários, das 9 às 10 horas da manhã. Então, para estar comparecendo essas palestras presenciais, você precisa estar totalmente utilizando a máscara, vai ter higienização com álcool em gel, vai ter aferição da temperatura, os lugares são separados, são só 25 lugares a cada palestra, todo mundo vai estar utilizando a máscara, conforme a solicitação da OMS, tudo certinho. Para você estar agendando, você pode estar indo presencialmente, né, lá na casa, através do bazar com a Deis, que ela se encontra de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, ou se você preferir ligar no telefone, que aí a gente tem um fixo, que o fixo seria o 5844-2802, tá bom? Esse é o fixo da Casa do Caminho, ou pelo WhatsApp também, que é o 98463-2650. Ou se você também preferir, você pode estar agendando através do Facebook, ok? Deixa eu só dar uma boa noite para o pessoal que já entrou também. Maria, seja bem-vinda, boa noite. Otília, seja bem-vinda, boa noite. Marilene, seja bem-vinda, boa noite. Alzira, seja bem-vinda, boa noite. Elza, seja bem-vinda, boa noite também. Elaine, seja bem-vinda, boa noite. E querida Edinalva, seja bem-vinda e boa noite. Certo? Lembrando outros recados também, a gente mantém a casa através das doações que vocês nos fornecem, tanto de roupa como de alimentos, eletroeletrônicos. A gente utiliza essas doações para a gente revender no nosso bazar e assim a gente arrecadar algum lucro e também a gente consegue pagar os nossos compromissos, né, da casa, água, luz, telefone e tudo mais. E também, além das doações de alimentos, a gente pega esses alimentos
e transforma em cestas básicas para a gente estar auxiliando cerca de 50 famílias nesse momento que estão passando por um momento de dificuldade, ok? Então a gente pede a colaboração de todos vocês através das doações, com muito amor, com muito carinho, e a gente assim já vai praticando a caridade, já vai colocando em prática tudo o que a gente já vem aprendendo através dos estudos. Boa noite, Leonice, querida. Deixa eu ver quem mais. Isso aí. Deixa eu ver o pessoal aqui. Querida Beatriz, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Isso aí. Vamos todos adentrando com muito amor e carinho. Hoje a nossa reflexão é muito interessante, né? Que vai nos trazer bastante conhecimento e assim a gente já vai conseguir colocar mais em prática tudo isso que a gente já vem aprendendo através dos estudos do nosso querido Pão Nosso, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através das leituras salutares que Jesus nos proporciona todos os dias, né? Através da internet, através dos livros físicos, e assim a gente começa a engatinhar na nossa evolução, buscando conhecimento, nos fortalecendo espiritualmente, moralmente, a gente vai colocando em prática para o nosso desenvolvimento. Ok? Muito boa noite também, Regina Mubará, seja bem-vinda. Isso aí. O que mais? Deixa eu só ver. Uma coisa que eu acabei esquecendo para vocês, a gente vai estar funcionando também a partir de sexta-feira agora também. Só preciso confirmar o horário certinho com vocês, que aí vocês vão ter mais afirmação assim na próxima live, que agora o horário eu não me lembro direito se é a partir das 13 horas da tarde, né? O atendimento de sexta-feira na Casa do Caminho presencial. Ok? Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Ok? Isso aí, pessoal. Mais alguns minutinhos, a gente dá início ao nosso estudo, às nossas reflexões. Boa noite, Fábio Moraes, seja bem-vindo. Bem-vindo. Isso aí. Ok? Então, o nosso trecho hoje do Evangelho, desse capítulo 46, né, do nosso livro Pão Nosso, ele está no 46, Vós entretanto, e o capítulo evangélico é Romanos, capítulo 15, versículo 1, né, para quem quiser acompanhar aí através da leitura bíblica, tá bom? Então, agora nesse momento, como já a gente está dando continuidade aqui nas leituras, né, nos recadinhos e tudo mais, eu peço por gentileza que vocês me dão um feedback em relação à imagem e ao áudio, pois como choveu agora há pouco aqui perto de casa, então possivelmente o sinal vai estar falhando. Aí eu gostaria de saber de vocês se está tudo ok, a imagem, o som, assim a gente consegue dar um atendimento melhor para vocês. Sueli, seja bem-vinda. Boa noite. Deixa eu ver quem mais está aqui. Isso aí. Ok. Tá. A Elza falou que está ótimo. Ah, isso aí. Já responderam. De sexta-feira, aqui ó, confirmando. Sexta-feira, a partir das 14 horas. Então, atendimento de sexta-feira também na casa, a partir das 14 horas. Vai iniciar a partir de amanhã, dia... Deixa eu só confirmar aqui. Dia 17 de setembro, a partir das 14 horas, vai ter o atendimento na Casa do Caminho presencial também. Olha que alegria, né? Então, aos poucos, a gente já vai nos readaptando a essa nova condição que a gente está tendo, né? Então, já praticamente todos os dias que a gente já fazia o atendimento anteriormente já está se completando. Seja de terças, quintas,
sextas-feiras e agora também aos domingos, ok? Boa noite, querida Renata, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Então, teu horário, né? 20h30, graças a Deus. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, ligando os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, nossos queridos mestres. Agradecendo também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar, aos dirigentes, Dr. José Maurício, Dr. Hélio Silva, e assim, humildemente, com os pensamentos ao alto, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, colocando em prática tudo isso que a gente vem aprendendo através dos livros evangélicos, agradecendo a Jesus pela proteção, pelas orientações recebidas, agradecendo também a toda a equipe espiritual, aos nossos mentores em particular, pelos conselhos recebidos, pelas orientações, agradecendo também aos professores, aos alunos que também estão com a gente, que estão aprendendo, que estão nos ensinando, que estão nos intuindo, agradecendo também a presença dos irmãos e irmãs que também, através dessa oportunidade, adquirir um pouco mais de conhecimento para a sua evolução no plano espiritual. E assim, humildemente pedimos, Senhor, que possamos estar de mentes abertas e coração aberto para compreender as reflexões no dia de hoje, que possamos guardar na nossa consciência e inconsciência todo esse aprendizado e assim nos instrua, Senhor, para que possamos colocar em prática para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento espiritual, moral e intelectual. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Isso é muito gratificante. Então, novamente, né, o nosso queridinho Pão Nosso, aqui, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Essa coleção que eu tenho é uma versão de bolso, é a coleção Fonte Viva, tá bom? A gente está no capítulo 46, como dito antes, Vós, entretanto, o nome do capítulo. Ele inicia-se assim: Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo, né? Querido apóstolo Paulo, no livro dos Romanos, capítulo 15 e versículo 1. Então, a gente vai um pouquinho agora lá nesse trecho evangélico e compreender mais essa passagem. Aí o capítulo ele se refere ao dever de agradar os outros. Ele inicia novamente. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daquele que insultaram caíram sobre mim. Porque tudo o que estás nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá a paciência e a coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E isso para que vocês, todos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa reflexão é muito interessante. Por quê? Né? Jesus, na sua grandeza espiritual, na sua grandeza moral, ele veio para nos instruir, para nos mostrar o caminho. Então, ele como que se possa dizer assim, mas de uma forma bem simples para vocês compreenderem. Ele se dedicou toda a vida dele, né, a passagem dele, da época que ele começou a pregar até os fins da sua partida,
ele pregou todo esse momento a ensinar as pessoas o caminho correto, a como se corrigir, quais os ensinamentos que ele estava deixando, né? Que já faz 2000 anos, aí a gente tem essas informações até hoje, né? E a gente está absorvendo através dos estudos evangélicos. Então ele veio nos ensinar com todo amor, com todo o caminho correto a ser seguido. O que a gente deve fazer, como deve agir, que a gente tem que trabalhar a nossa paciência, a nossa coragem, a nossa fé, a nossa esperança, todas essas virtudes que existem dentro de nós, Jesus nos deixou no passado. Basta a gente compreender através dos estudos e aplicar no nosso dia a dia. Ok? Então, nosso querido Emmanuel, ele traz essa passagem e também vem nos orientar através das reflexões. Aí existem duas questões de primeiro aqui, no princípio desse texto. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Né? Então essa é a primeira questão. Segundo, para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Olha que interessante. Então, como que a gente tem o objetivo de adquirir o homem a noção justa da confiança em Deus? Como que a gente adquire a confiança em Deus? Né? A gente já sabe, através dos estudos evangélicos, que a todo momento Deus nos coloca em atividade de exercício. Né? As famosas provações, as dificuldades, os aprendizados. Então ele coloca essa situação para que confiamos nos ensinamentos, confiamos em Deus e conseguimos prosseguir perante as dificuldades. Aí, segunda pergunta, ele já refere de novo, para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Então, a gente não tem que esperar somente essas dificuldades e aguardar a providência do céu, né? A gente tem que absorver essas informações e praticar, né? Já resumindo todo o texto, assim por dizer, é dessa forma, a gente absorver as informações, colocar para a nossa reforma íntima, a correção das nossas imperfeições, dos nossos pecados e colocar em prática para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso desenvolvimento moral. Aí ele continua, o querido Emmanuel. Semelhante atitude não seria compreensível. Olha só. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Então, todo esse conhecimento que a gente recebe através dos livros, né, deixado pelo Chico, por dentre outros espíritos que vêm nos trazer o esclarecimento, e também através dos textos evangélicos, a gente absorve esse conhecimento e coloca em prática para o nosso desenvolvimento. Assim que a gente adquire o conhecimento, adquire a prática, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa moral, fortalece a nossa coragem e isso dá ânimo para a gente prosseguir. Aí ele continua. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que desenvolva e estenda através da terra em que se pisa. Olha que interessante. Então, Jesus já deixou e nos deixa sempre, e vai nos deixar sempre, os conhecimentos evangélicos. O caminho já está traçado. Basta a gente arregaçar a nossa manga, basta a gente assumir a responsabilidade da nossa encarnação nesse exato momento, né, que a gente está adquirindo conhecimento, assumir a responsabilidade na nossa própria vida, absorver as informações através dos estudos, através das leituras e colocar em prática. A gente vai passar por momentos de aprendizado constante, a todo momento, dentro do nosso lar, no ambiente onde a gente trabalha, na rua. Então, a todo momento, a gente vai estar aplicando e replicando tudo isso que a gente vem aprendendo através do estudo evangélico. Muitas das vezes, por enquanto ainda, a gente vai errar bastante, mas é um processo natural da nossa vida. A gente ainda está aqui aprendendo, a gente está engatinhando através do conhecimento, através da oportunidade de correção das nossas imperfeições. A gente precisa ter o quê? Coragem, persistir no caminho do bem, ter bom ânimo,
se a gente se sentir fraco, desanimado, que a gente possa religar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, pedindo força, coragem e discernimento para que possamos prosseguir. Olha que interessante também, olha só. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar a ignorância extrema. Então, olha que interessante essa passagem aqui, esse trechinho. Então, a todo momento a gente vai receber auxílios do céu, tanto pelos nossos mentores em particular, como espíritos afins que estão à nossa volta, que vão nos incentivar à prática do bem, a correção das nossas imperfeições, assim como Jesus, assim como Deus, nosso Pai, também vai nos fornecer esse auxílio. E a gente tem que ser essa testemunha do Evangelho vivo aqui na Terra. A gente tem que praticar. Se a gente está aqui, tem que praticar esse Evangelho. A gente tem que vivenciar. A gente tem que vivenciar essa ignorância extrema, porque essa ignorância que é as ferramentas que Deus utiliza para que possamos colocar em prática a paciência novamente, a coragem, a resignação, a abnegação, a sabedoria, que a gente faz agir com mais coerência, com mais sabedoria, a gente começa a trilhar um caminho mais correto, a gente acaba deixando de ferir o outro com as palavras, com as nossas ações, a gente começa a compreender que existem formas corretas de falar, existem formas corretas de abordar as pessoas, basta a gente exercitar. Isso a gente consegue chegar à perfeição através da prática. Não tem como a gente receber o conhecimento, cruzar os braços simplesmente e esperar o melhor. Não, a gente tem que ser o exemplo como Jesus foi. Ele recebeu o conhecimento, apesar da sua sabedoria, né, já nesse mundo, mas no passado e nas encarnações em outros mundos que ele já vivenciou, ele também passou pelo mesmo processo que a gente. Ele recebia os ensinamentos evangélicos e começou a praticar. Errava bastante? Errava, mas continuava persistindo no caminho certo, continuava persistindo no caminho do bem, e assim que ele cresceu, e assim que ele se tornou Cristo. Ele foi e ele é um ser humano como que nem a gente. Ele passou pelas mesmas dificuldades que a gente está passando nesse exato momento. Ele não foi isento dessas situações. Deus colocou ele também nas mesmas provações que a gente passa. Aí dá continuidade, Emmanuel. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Então, se a gente quer que Jesus esteja presente na nossa vida, esteja presente no nosso ambiente, dentro do nosso lar, dentro da nossa região de trabalho, onde que a gente estiver, se a gente quer isso, que Jesus esteja presente, a gente tem que exercitar, a gente tem que estabelecer esse reino. A gente absorve a informação e partilha com os outros que está à nossa volta através do exemplo, através da nossa conduta. Aí o pessoal vai te observar, que isso é normal, vai entender assim, nossa, mas fulano era de tal jeito, agora ele está diferente. O que aconteceu com ele? Né? O que aconteceu para ele estar agindo dessa forma, mais pacífico, mais compreensível, mais amoroso? Aí eles vão estudar mais a fundo, eles vão compreender que é Jesus na sua vida, que é Deus agindo na sua vida. Então eles vão entender, nossa, é esse milagre, é isso que Deus vem nos ensinar? Então eu vou seguir esse mesmo caminho. Aí ele vai começar a praticar, aí ele vai contagiar todas as pessoas que estão à volta dele, e por assim vai, a gente vai estabelecendo o reino dos céus aqui na terra. É dessa forma, nem impondo, é assim que eu aprendi, é assim que você vai fazer. Não, a gente absorver a informação, a gente vai aplicar e através da nossa conduta vai contagiar as outras pessoas. Certo? Dando continuidade novamente do texto, olha que interessante. Os templos terrestres, por ausência da compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança, né? Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram
o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença entre os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. Olha só que interessante. Então a gente vê em muitos centros espíritas, em muitas igrejas evangélicas, em muitas igrejas católicas, em muitos templos de outras religiões que a gente já conhece, que as pessoas recebem a informação do Evangelho e não fazem nada. Elas só querem guardar a informação para elas. Só eu que quero ser beneficiado. Só eu que quero ser feliz. Só eu que quero me libertar das paixões inferiores, das ilusões que criamos aqui na Terra. Isso é de uma forma errada. Infelizmente, é uma forma ignorante. O ego fala mais alto, né? Mas nós, como é dito aqui, nós que temos o conhecimento do Evangelho, que somos fortes nesse conhecimento, que a gente tem essa liberdade de enxergar amplamente essa condição, o que a gente deve fazer? A gente tem que ser a testemunha do reino de Deus aqui no céu. A gente tem que passar pelas nossas provações firmes, com coragem, com sabedoria, sabendo que tudo que acontece à nossa volta é para o nosso aprendizado, é para o nosso fortalecimento moral, intelectual e espiritual, que essas são as ferramentas, essas dificuldades que Jesus e Deus nos aplica todos os dias para que possamos crescer, para que possamos mostrar para outras pessoas que estão à nossa volta o quanto Deus é bom, o quanto Jesus é bom, o quanto é necessário a gente passar por essas dificuldades para a gente crescer. A gente tem que ser essa testemunha. Nós já somos fortes porque temos o conhecimento evangélico, temos essa compreensão. Basta a gente se permitir, que é uma coisa necessária, e colocar em prática. Exercer. Lembrando, novamente, a gente vai sempre relembrar isso. Muitas das vezes vai ter dia que a gente não vai conseguir fazer, isso é normal, mas que no outro dia a gente persista, tenha mais um pouco de coragem, mais um pouco de persistência e siga o caminho do bem, e siga o caminho que Jesus Cristo vem nos ensinando todos os dias, certo? Continuando, é imprescindível tome cada um dos seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no ciclo de pessoas e atividades que o cercam. Então, cada um de nós temos uma responsabilidade dentro do nosso círculo familiar, dentro do nosso círculo profissional, por onde andarmos, conhecemos diversos tipos de pessoas, basta a gente seguir firme, né? A gente tem que... Qual que é os nossos instrumentos? Aqui, ó, o estudo evangélico do Evangelho, conhecimento de leituras salutares, né? Isso daqui é a nossa ferramenta, é a nossa ação, a nossa orientação, o caminho que a gente tem que buscar, né? Se a gente não compreender isso, a gente não sabe utilizar corretamente essas ferramentas, a gente acaba rodando em círculo, né? Girando em círculo, e a gente não sai do lugar. Mas se a gente buscar o conhecimento, se a gente buscar essa verdade, buscar a nossa fonte viva, que é Deus e Jesus, a gente sempre vai ter um caminho reto, um caminho justo a ser seguido. A gente tem que trabalhar nessas regiões que a gente já está postos, né? Que é dentro da nossa família, dentro da nossa região de trabalho, dentro do convívio com outras pessoas, do nosso relacionamento, dos nossos tios, tias, primos e primas, e por aí vai. A gente vai sendo esse instrumento em cada ponto do mundo, em cada família, a gente vai sendo esse instrumento que Deus e Jesus nos coloca todos os dias. Então, para finalizar certinho, para a gente compreender todos esses ensinamentos, muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância,
Vós, entretanto, não sois fracos nem pobres da misericórdia do Senhor. Então, se a gente desencarnar agora, a gente não pode dar aquela famosa desculpa. Ih, Jesus, eu não sabia, né? Pelo contrário, a gente já tem conhecimento do Evangelho, a gente precisa praticar, a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa partilhar essas informações com as pessoas que estão à nossa volta. Eles que ainda não possuem esse conhecimento que a gente tem nesse momento, infelizmente, eles são irmãos que estão na ignorância, eles são irmãos que ainda estão na escuridão. Eles precisam do nosso exemplo, eles precisam da nossa conduta para que possamos levar o Evangelho a esses corações, a essas mentes, a essas almas necessitadas. Então, a todo momento a gente vai receber a misericórdia de Deus, a gente vai receber auxílio, mas a gente precisa estar disposto a seguir esse caminho, buscar a correção das nossas imperfeições, buscar essa transformação. Porque a gente está plantando hoje, aqui na Terra, até o final da nossa existência, e a gente vai colher no futuro próximo. Tanto no plano espiritual, ou também numa próxima encarnação, a gente vai ter novos aprendizados, e assim a gente vai galgando, de pouco em pouco, subindo de degrau em degrau, a fenda da evolução. É isso que Jesus quer da gente, é isso que Deus quer da gente. A gente pega essas informações evangélicas, absorve as informações, utiliza para a nossa transformação, para a nossa reforma íntima, para a correção das nossas imperfeições, a gente coloca em prática, contagia todas as pessoas que estão à nossa volta, né? A gente vai semeando o reino de Deus e de Jesus aqui na Terra, a gente vai conquistando outros corações, outras almas, e a gente vai ajudando essas pessoas a crescerem, a buscarem a liberdade, a buscarem a verdade, e assim eles também vão galgando aí o desprendimento das ilusões, das paixões inferiores, e também vão contagiando outros seres que estão à volta deles, e por assim vai aí todos nós, se um dia Deus quiser e Ele quer, e também com o nosso esforço a gente vai conseguir se libertar dessas paixões inferiores. Ok? Espero ter passado a informação tudo certinho para vocês, espero que vocês tenham compreendido, espero também que vocês tenham guardado essas informações. Lembrando, se vocês quiserem novamente dar uma lida nesse capítulo, o capítulo é o 46, né, do livro Pão Nosso. A gente também vai deixar salvo aqui no Facebook e também depois a gente vai partilhar na rede vizinha, que é o YouTube, tá bom? Agora, o momento mais gostoso também da nossa palestra é o passe que a gente vai receber nesse momento. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, com os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, agradecendo a toda a equipe espiritual que está na nossa volta. Assim, com os nossos corações serenos e a nossa mente serena, vamos nos imaginar que estejamos num parque. Estamos num dia ensolarado, a gente consegue ver vastas plantações de flores coloridas, a gente consegue passar entre as flores sem machucá-las, a gente passa as mãos sobre elas, a gente consegue sentir a sua essência, sente a delicadeza das suas pétalas, e assim, com muito amor e carinho, a gente senta no meio desse parque. E assim, a gente vê o nosso querido Mestre Jesus novamente, com muita alegria, se aproximando de nós, senta à nossa frente, estende as suas mãos a nós, nós colocamos as nossas mãos em cima dele. E assim, com muita alegria, a gente sente a presença do Mestre, sente o perfume que ele exala, a gente sente a energia que transborda do ser dele. E esse sentimento que a gente está sentindo agora, de paz, de alegria, de harmonia,
de felicidade, de amor, vai contagiando o nosso corpo, nosso perispírito, a nossa mente, o nosso coração. E esse sentimento vai tirando todas as impurezas do nosso corpo físico também, das nossas dores, das nossas inflamações, vai tirando do espírito, do perispírito, assim por dizer. E assim a gente vai se sentindo harmonizados. Vamos sentindo cada vez mais em paz, sentindo cada vez mais amorosos, mais felizes. Nesse momento, o nosso querido Mestre Jesus nos fala o quanto é importante esse desenvolvimento, quanto é importante conhecer o Evangelho, pois são as ferramentas necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa prática. E sempre que a gente se sentir desmotivados, que a gente possa religar os nossos pensamentos, o nosso coração a Ele e a Deus, a qualquer momento, em qualquer situação, pois Ele irá acalmar as nossas mentes, irá acalmar o nosso coração e vai nos dar sabedoria para conduzir a nossa vida da melhor forma possível. E assim, com tanto amor, com tanto carinho que o nosso Mestre nos deixa hoje, que a gente possa voltar para o nosso lar, para o aconchego desse lar, que toda essa bondade, que todo esse amor, que todo esse carinho contagie a todo instante o nosso ambiente, o nosso trabalho, aos seres que nos rodeiam, que cada um deles possa sentir nesse momento a presença de Jesus, que possa sentir o amor, o carinho e a compaixão. E assim o nosso querido Mestre Jesus também vai curando os corações, vai curando as mentes, vai curando o corpo e o espírito de cada ente querido, dos nossos pets, do nosso ambiente. E assim a gente agradece por mais essa oportunidade, por mais essa paz, por mais essa alegria que recebemos no dia de hoje. E nesse momento fraterno de amor, os pensamentos continuados em Jesus e a Deus, que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente e doar os nossos melhores sentimentos de amor, de paz e de alegria ao nosso querido planeta Terra, que nos fornece uma oportunidade de aprendizado. A todos os dirigentes políticos dos seus países, principalmente para o nosso Brasil, que recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa alegria, para que possa conduzir a nação da melhor forma possível. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, receba a nossa resignação, nossa esperança, o nosso desejo de melhora. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, receba a nossa fé, receba o nosso amor, a nossa resignação e a nossa abnegação, para que possa suportar esse momento de aprendizado. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam a nossa paz, a nossa harmonia, a nossa esperança e a nossa fé. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que recebam o pão da carne, assim como o pão do Espírito, recebam a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso amor. E com muita alegria e com muito amor, vamos envolver todos os dirigentes religiosos e suas crenças, que cada um deles receba a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa paz e a nossa harmonia, para que possa conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, se for permitido pela espiritualidade, que possamos deixar um pouco mais de amor, um pouco mais de esperança, um pouco mais de fé, de harmonia, de alegria,
a espiritualidade, que seja utilizado da melhor forma possível. E também, se for permitido, Senhor Jesus, que possamos virbar por nós mesmos, fazendo transbordar novamente do nosso coração, da nossa consciência, todas as nossas virtudes. Que possamos ser uma fonte de luz por onde caminharmos, que possamos levar a sua presença a todos os corações que nos rodeiam, que possamos tocar cada um dos nossos entes queridos com carinho, com compaixão e com alegria. E assim, Senhor, encaminhamos agora para o nosso encerramento. Agradecemos por mais uma oportunidade de reflexão através do estudo, que possamos guardar na nossa consciência e inconsciência todas essas informações, nos orienta e nos ensina a colocar em prática todos esses ensinamentos, para que possamos crescer na fenda da evolução, que possamos nos tornar exemplos do Evangelho aqui na Terra e assim conquistar mais corações ao seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Muito bom, né? Muito bom fazer Evangelho, muito bom fazer as nossas vibrações, é muito bom receber o nosso passe, o nosso tratamento. A gente se sente mais acalentados, mais na presença do nosso querido Mestre Jesus. E assim a gente vai crescendo novamente na fenda da evolução. Que possamos ter nossa coragem, nossa sabedoria posta todos os dias para que possamos crescer em Cristo, que possamos conquistar todos os corações que estão à nossa volta. E assim a gente vai se tornando o instrumento do Senhor aqui na Terra. Que possamos lembrar e recordar de tudo isso que a gente vem aprendendo. Que a gente possa estudar cada vez mais, que a gente possa segurar cada vez mais na mão do Cristo e de Deus, que a gente vai sempre passar pelas dificuldades mais firmes, sabendo que tudo isso é um aprendizado, que tudo isso é uma ferramenta para o nosso crescimento, que a gente nunca perca a fé, que a gente coloque em prática tudo isso que a gente vai aprender. Tá bom? Antes de finalizar, deixa eu ver quem entrou mais aqui, para dar uma boa noite, né? Que é muito importante. Vocês são pessoas especiais aqui para nós. Querido Eric, seja bem-vindo. Querida Durvalina, seja bem-vinda. Querida Elisena, seja bem-vinda. Otília Colombo, seja bem-vinda. Quem mais? Marlene Lucimar, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Agradeço por todo o carinho, por toda a atenção. Por gentileza, eu peço que compartilhem nas redes sociais de vocês todas essas palestras que a gente vai contagiando cada vez mais as pessoas que estão à nossa volta, a gente vai conquistando cada vez mais os corações, né, para Jesus e para Deus. Aí assim a gente vai colocando em prática tudo isso que a gente vem aprendendo, tá bom? Então, que possamos estar aqui no próximo domingo com muito amor, com muita alegria, para mais um ensinamento, né? E a gente vai nos envolvendo aí com muito amor e carinho, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tenham um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau!